está ao vivo com Angra Soares, que está lá no local onde aconteceu, né, o acidente aí. São 17 horas e 52 minutos. Boa tarde, Angra. Quais são as informações atualizadas? Olá, Jaqueline, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Roraima Urgente, segunda edição. Realmente nós estamos aqui às margens do Rio Branco, no bairro 13 de Setembro, local em que foi encontrado, agora há pouco, por volta das 4h20 da tarde, o corpo do sargento da Polícia Militar, Alexandro Macedo da Silva, de 44 anos. Ele estava desaparecido desde as 18 horas e 30 minutos de ontem, quarta-feira, quando ele foi tentar salvar uma adolescente de 17 anos que havia pulado da Ponte dos Macuxi. Então, ele conseguiu salvar a adolescente, mas acabou se cansando e desapareceu entre duas balsas aqui no local. O corpo foi encontrado a uma distância de 500 metros de onde ele desapareceu. Foram pelo menos 40 homens que fizeram todo esse trabalho de resgate do corpo. Foram quase 24 horas, né, a procura, foram 22 horas, na verdade. Hoje à tarde, inclusive, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizou uma coletiva de imprensa, uma entrevista coletiva para dar informações sobre esse trabalho das buscas que foram feitas por pelo menos 14 mergulhadores do Corpo de Bombeiros, homens preparados e também outros bombeiros, inclusive voluntários, policiais militares também, policiais civis, defesa civil do município também participaram aí dessas buscas ao corpo do sargento Macedo. Ele tentou, como falei, salvar a vida da jovem, conseguiu, mas ele mesmo acabou se cansando e foram palavras da própria adolescente. Ela disse que ele se cansou e não conseguiu voltar às margens do rio. Foi um trabalho realmente muito intenso, foram utilizados drones, também equipamentos como sonar. Foi um trabalho feito por mergulhadores e também na superfície do rio. Eles trabalharam aqui em uma área de aproximadamente 10 quilômetros, chegando ali até depois do bairro Jardim das Copaíbas, ali na região do Distrito Industrial. Então foi um trabalho intenso, incansável. De ontem para hoje, eles ficaram aqui nessas buscas até as 2 horas da madrugada, pararam porque a visibilidade do rio, né, são informações dos próprios bombeiros e da Polícia Militar, a visibilidade do rio é praticamente zero e também a profundidade oscila bastante. E eles precisaram parar às 2 da madrugada, retomaram essas buscas às 6 horas e conseguiram encontrar o corpo às 4 horas e 20 minutos de hoje, quinta-feira, Jaqueline. Angra, foi um trabalho bem intenso, né, tanto do Corpo de Bombeiros como da Polícia Militar, né, e vários voluntários para achar o corpo do sargento Macedo, né. A notícia se espalhou muito rápido ontem, né, devido a essa jovem que tentou se matar ali pulando da Ponte dos Macuxi. E aí você vê nas imagens, né, o Corpo de Bombeiros, mergulhadores, todo mundo, né, na missão de achar o corpo do sargento. Eles ficaram ontem, né, Angra, até 2 horas da manhã. É algo que eles fazem, eles não fazem até 2 horas da manhã, mas eles ficaram para tentar ver se encontrava o corpo e ele vivo, né, ainda, quando fizeram essa busca até 2 horas da manhã, é isso, né? Isso, Jaqueline. Foi essa informação que eles repassaram durante a entrevista coletiva, que eles ficaram aí durante a noite de ontem para hoje, né, até as 2 da madrugada, porque eles acreditavam que o sargento poderia ainda ser encontrado com vida. Então eles fizeram esse esforço um pouco maior, mas tiveram que parar mesmo às 2 horas e retomaram somente pela manhã. E foi aí também durante todo o dia um esforço intenso, inclusive policiais militares, voluntários também, bombeiros. Teve gente que cedeu aí lanchas para fazer esse trabalho aí de buscas. Então foi realmente um trabalho incansável. A Polícia Militar também informou que a família dele também foi amparada, foi acolhida e que é um luto duplo. Um luto tanto para a família biológica do sargento Macedo quanto para a Polícia Militar. Ele estava na corporação já há 22 anos, desde janeiro de 2000
2002, aliás, 2003. Janeiro de 2003 foi quando ele ingressou, quando tinha apenas 22 anos, agora ele estava com 44. Deixa 6 filhos, 5 do primeiro casamento e um bebezinho agora de 1 mês do segundo casamento. Ele era recém-casado, né, casado há pouco tempo, e tinha esse bebezinho de 1 mês. Então, realmente é uma família agora enlutada, mas a Polícia Militar também deixou claro que foi um ato heróico do Sargento Macedo. Ele viu a jovem ali se afogando e ele fez de tudo para salvá-la, e ele conseguiu, né? Nesse caso ele obteve êxito, mas acabou se cansando e foi encontrado então somente o corpo dele, acabou se afogando aqui no Rio Branco. Angra, Ilha, quando vocês chegaram aí, tinha movimentação, né, de corpo de bombeiros ainda, o pessoal já estava se retirando, né, devido ao corpo que foi encontrado. A imprensa ficou sabendo, acho que meia hora depois, né, sobre o... E quando vocês chegaram já não tinha mais ninguém aí, é isso, né? Isso, quando estávamos vindo para cá, quando soubemos a informação de que o corpo foi encontrado, nós encontramos ainda no caminho o rabecão do IML, né, do Instituto Médico Legal, já levando o corpo, algumas viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Então, quando chegamos ainda tinham alguns bombeiros aqui, mas eles acabaram isolando a área e não permitiram que a imprensa chegasse próximo ao local. Então, a informação que temos é que ninguém da imprensa conseguiu fazer imagens do corpo do sargento, eles não permitiram que essas imagens fossem feitas. Então, chegamos um pouquinho depois, o corpo já foi encaminhado para o IML, deve passar por todos os procedimentos legais para ser então encaminhado para a família para que haja o sepultamento. Né, Angra, é uma tristeza, mas que bom que encontraram o corpo dele, né, tão rápido, porque muitas vezes passa 3 dias, né, para encontrar o corpo, devido a algumas dificuldades na busca, né, para encontrar, né, Angra? Pois é, Jaqueline, o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Anderson, ele disse que já houve outros afogamentos aqui nessa mesma área e que eles conseguiram encontrar, inclusive, as vítimas, né, as pessoas com vida. Mas, e nesse caso, eles empregaram aí todos os esforços possíveis para tentar obter êxito, mas conseguiram somente encontrar o corpo hoje, depois de muitos esforços, muita gente empenhada. No total aqui trabalhando eram pelo menos 40 homens, então muita gente procurando o corpo do sargento para dar uma resposta para a família, pelo menos para ter esse enterro digno. Inclusive eles falaram que as buscas poderiam seguir aí por vários dias, por uma semana, quem sabe, mas que bom que já encontraram hoje, né? Infelizmente ele estava morto, né? Está morto, mas o corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. Por isso, né, Angra, que o Corpo de Bombeiros ele sempre orienta quem vai salvar outra pessoa, quem vai entrar no rio, né, sempre olhar para evitar esse tipo de acidente, né? Exatamente. Inclusive, durante a coletiva de imprensa, o comandante do Corpo de Bombeiros disse que é bom evitar tomar banho nessa área aqui do Rio Branco, viu? Aqui no bairro 13 de Setembro, próximo à Ponte dos Macuxi, porque aqui é uma região onde tiram muita areia. Então tem os bancos de areia, aqui oscila muito a questão da profundidade, tem lugares aqui que chegam a 6 metros de profundidade ou mais, então é muito perigoso. E a outra orientação é que se ver alguém se afogando, né, não tentar salvar, não mergulhar, joga uma boia, entra em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193, quer dizer, pede socorro. Não vai tentar salvar por conta própria, porque é bem perigoso, viu? O comandante da Polícia Militar disse que o sargento Macedo não tinha um curso específico de salvamento, mas que ele era um atleta, que praticava natação, e ele se sentiu naquele momento preparado para salvar a adolescente de 17 anos. O problema mesmo é que ele acabou se cansando e desapareceu aí entre as 2 balsas. A gente não sabe se tinha ali, né, era um lugar mais profundo, se tinha um redemoinho, não dá ainda para explicar o que realmente aconteceu, Jaqueline. Angra, obrigado pelas informações. A gente volta amanhã com muito mais aqui direto do Roraima Urgente, segunda edição. Tá certo, Jaqueline. Então a gente volta amanhã com muito mais informações para os nossos telespectadores. Uma boa noite a todos e até lá. Conversei com Angra Soares, que está ali na região onde
né? O corpo do Sargento Macedo foi encontrado ali no bairro 13 de Setembro.